Olá, hoje é terça-feira, 14 de fevereiro. 550 vagas em mais de 50 cursos de graduação oferecidas no Vestibular Complementar 2017 da UPF. A prova aconteceu ontem à noite. As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal para o financiamento do imóvel novo. E ainda, na nossa série sobre viagens, uma família dá dicas de como é possível, com planejamento, conhecer outros países. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. Fique com a gente porque é aqui que você encontra mais conteúdo. A UPF realizou ontem à noite o Vestibular Complementar 2017. A Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis recebeu os candidatos de Passo Fundo para uma prova de redação. Foram 550 vagas em mais de 50 cursos. Fim e início de ano geralmente são épocas de vestibular. E para quem perdeu o prazo ou decidiu cursar uma universidade de última hora, a UPF realizou o Vestibular Complementar 2017. Os candidatos puderam optar por fazer uma prova de redação ou utilizar a nota do Enem. Mais de 50 cursos estão sendo ofertados em Passo Fundo e nos campi da universidade na região. São em torno de 550 vagas. O objetivo é oportunizar para aquele aluno que não teve condições de fazer o vestibular geral da UPF, uma oportunidade a mais, já uma semana antes do início das aulas, de ele fazer um curso na Universidade de Passo Fundo. Então são mais de 55 cursos que tem vagas, o número de vagas é menor, são as vagas remanescentes, em torno de 10 vagas, 5 vagas, 12 vagas, dependendo do curso. Na redação, os professores avaliam a abordagem do tema, além da definição de um ponto de vista, da contextualização do assunto e também da estruturação e da linguagem do texto. O tema desse ano foi violência. Eu achei um tema assim bem atual. Não foi difícil, na verdade é fácil, porque a gente convive com isso todos os dias, que foi a violência. Então, acredito que a partir do que a gente vive mesmo na nossa sociedade e até na nossa cidade, ficou fácil de redigir. Por que tu optou por fazer o vestibular complementar? Complementar porque eu acabei deixando passar o vestibular e agora eu decidi voltar a estudar, né? Porque eu já fazia serviço social. Então, foi por causa disso. E de qualquer maneira, eu gostaria de estudar aqui na UPF. Não queria estudar em outro lugar. Encontrou no vestibular complementar uma oportunidade. Com certeza. A UPF possui diversos benefícios financeiros para facilitar o ingresso e a permanência do aluno no ensino superior. Entre os principais estão o ProUni, FIES, Bolsa Auxílio 25% e o PAI UPF. A Universidade de Passo Fundo é uma das poucas instituições da região que tem planos de apoio financeiro. Nós temos o PAI UPF, o aluno paga apenas 50% dos créditos enquanto estiver cursando a graduação, os outros 50% ele paga depois de formado, no mesmo período de tempo em que ele usufruiu do benefício, com 1 ano de carência, sem taxa de administração, sem juros, apenas o valor do crédito à época do pagamento. Durante o dia de hoje, a UPF vai fazer contato com os candidatos selecionados por meio de ligação, SMS e e-mail. A matrícula acontece nesta quarta-feira, no período da tarde. Vale lembrar que a Universidade de Passo Fundo é a 6ª melhor do estado e a 23ª no Brasil entre as instituições privadas. Famílias com renda de até R$ 9.000 agora podem ser incluídas no financiamento Minha Casa Minha Vida. A novidade foi anunciada pelo governo federal e para explicar as novas regras, como elas irão funcionar, nós estamos recebendo hoje no canal de notícias o superintendente da Caixa Econômica Federal, Lúcio Hackenhar. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Obrigado. Lúcio, com essa reformulação, então, do programa, quais são as principais regras que foram, então, modificadas, além dessa que a gente citou no início, que é justamente o limite de renda? A principal alteração é o reajuste de valores
Desde dezembro de 2015 não ocorria uma atualização, então se utilizou a inflação para corrigir valor de subsídio, valor de renda e teto do valor do imóvel. O Minha Casa Minha Vida, ele trabalha com faixas visando propiciar que famílias com menores rendas, elas tenham melhores condições. Então a faixa 2, que é a faixa menor para financiamento, as taxas de juros não mudaram, continuam de 5,5% a 7%, dependendo da renda, né? Ocorreu um reajuste do subsídio, né, em torno de 7%. O teto da renda saiu de R$ 3.600 para R$ 4.000. Subiu. E subiu também o teto do valor do imóvel, que para Passo Fundo era de 160 mil reais, passou a 170 mil. Já na faixa 3, que não tem daí o subsídio, né? O teto de renda saiu de 6.500 para 7.000 reais, manteve a taxa de juros em 8,1%, né? E o teto do imóvel também 170. E essa que tu citaste é uma faixa nova, dentro ainda da faixa 3, uma subfaixa, renda de 7 a 9 mil reais, taxa de juros de 9,1%, e aí o teto do imóvel, 212 mil reais. Ou seja, foram mudanças bem significativas e bem positivas em todas as faixas. E essas mudanças, elas variam de região para região. Como fica, no caso, o município de Passo Fundo? É de região para região, de acordo com o porte do município e também, muito importante, de acordo com a renda. O programa, ele nitidamente, ele beneficia com subsídio, menor taxa de juros, as menores rendas. Então, a gente sempre aconselha que se faça uma boa simulação de acordo com a sua renda e sempre familiar para verificar quais são as suas condições. Já a regra do município vale para todas as famílias daí. No caso, o prazo máximo, então, de financiamento continua sendo de 30 anos. Também não alterou, 30 anos. Em 2017, então, o programa prevê aí quantas contratações? A nível de Brasil, 610 mil unidades e a nível de Passo Fundo nós estimamos em torno de 1.000. No ano 2016 foram 825 unidades só no município de Passo Fundo, 56 milhões de reais. E foi, inclusive, maior que o número de 2015. Então, é um programa que está em ascensão. A gente pode dar um dado sobre o número de beneficiados, por exemplo, em Passo Fundo com esse programa? Sim. Desde 2009, quando foi criado Minha Casa Minha Vida, já foram feitas 6.200 unidades em Passo Fundo. Tem uma ideia, isso equivaleria mais ou menos a uma população do tamanho de Itapejara. 497 milhões de reais aplicados no município nesse período. Lembrando que Minha Casa Minha Vida é sempre uma unidade nova, ou seja, gera emprego, gera renda e diminui, obviamente, o déficit habitacional. Você preparou algumas simulações para a gente, né? Por exatamente. favor. Por exemplo, dentro das novas condições, quem tem uma renda de R$ 1.600 pode acessar um subsídio de R$ 19 mil reais agora reajustado. Essa seria a faixa? A faixa 2 mais baixa, né? Com uma taxa de juros de 5%. Pode financiar 66 mil, ou seja, contando com o subsídio, comprar uma unidade de 85 mil reais, sem contar o recurso próprio. A pessoa pode usar o fundo de garantia, algum dinheiro que tenha para fazer essa aquisição, somado esses 85 mil, pagando uma prestação de R$ 480 reais. Para quem tem uma renda, por exemplo, de R$ 2.300, já o subsídio dele cai. Sobe a renda, cai o subsídio. Para R$ 5 mil reais, podendo financiar 95 mil, pagando uma prestação de R$ 700, adquirindo imóvel na faixa de 100 mil, mais o recurso próprio que a pessoa tiver. Ou seja, do modo geral, essa prestação ela é mais barata ou no máximo igual a um aluguel, então não tem por que não fazer o financiamento. Tá certo, bem. E essas novas regras, elas já estão acontecendo? Depende da vigência? Como que funciona? Exatamente. O Conselho Curador, o Fundo de Garantia que estabelece essas regras, tomou a decisão na semana passada. Deve ir à publicação no Diário Oficial da União nesta semana e a partir daí os agentes financeiros, incluindo a Caixa, que é o maior operador, faz a sua regulamentação interna e adaptação de sistemas. A gente estima que de 10 a 15 dias vai estar rodando isso aí perfeitamente. Então, quem simular na internet ou no smartphone vai encontrar a condição antiga ainda. Aguarde um pouquinho para poder fazer essa simulação com os dados novos. Tá certo. Lúcio, muito obrigada pela tua participação. Tenha um bom dia. Igualmente, obrigado. Obrigada mais uma vez. Nomes de lojas, de músicas, nomes de produtos. O inglês está presente no nosso dia a dia. E especialmente se você tem filho pequeno, já deve imaginar o quanto o aprendizado de uma segunda língua pode trazer ganhos para uma criança. Reveja na reportagem como o desenvolvimento mental, raciocínio e também a prevenção de doenças estão entre os benefícios. Triangle, trumpet, piano, shaker, guitar. Eu sei usar alguns animais, sei as cores e os números.
Acreditamos que tudo que se faz no ensino de inglês para crianças tem que estar baseado em 3 pilares: o contar, o cantar e o brincar. Hoje nós temos alunos de 2 anos e meio, os pais têm nos solicitado cada vez mais jovens. Esses alunos trabalham listening e speaking. Então, são as habilidades de compreensão auditiva e de comunicação oral. Você sabe falar as cores em inglês? Pink, blue, yellow, green e red. Uma criança que aprende pequenininha tem a possibilidade de ter uma pronúncia quase idêntica do falante nativo, porque nós temos sons que para um adulto é difícil de pronunciar. A criança, por uma plasticidade do aparelho fonador, ela pronuncia aqueles sons de forma natural. Simon says touch your toes. Simon says touch your arm. Head, shoulder, knees, leg. Boys é o menino. Purple é roxo. Os menores a gente trabalha a questão da oralidade, do lúdico, mas para eles aprenderem um vocabulário, algumas expressões, que daí aos pouquinhos eles vão aumentando e adquirindo uma maior fluência na língua. É até melhor de ensinar os menores do que os maiores, porque eles ficam meio bloqueados em relação à língua do que os menores. As neurociências dizem que o aprendizado de inglês na infância, de línguas na infância, faz com que se estabeleçam sinapses diferentes, e isso pode até prevenir doenças sérias na vida adulta, como o Alzheimer. Outra coisa que os linguistas comentam é que esse volume de vocabulário que uma criança é capaz de adquirir com o seu cérebro fresco e aberto para a linguagem não acontece em outras fases da vida. Eu gosto da atividade que a gente interage com o colega. Na escola eu não gostava muito de inglês, mas aí eu comecei a fazer aqui, comecei a aprender mais e comecei a tirar notas melhores. Isso é importante porque tem vários empregos que precisa que tu aprenda outras línguas. Depois do intervalo, na segunda reportagem da nossa série sobre roteiros nacionais e internacionais, a dica é para quem viaja em família. Nós já voltamos.